A Central de Flagrantes é uma unidade da Polícia Civil que é responsável pelo recebimento das ocorrências externas trazidas pelas diversas forças policiais, pela própria Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Então, quando há uma ocorrência externa, ela é conduzida à Central de Flagrantes e o delegado de polícia plantonista ele é o responsável por avaliar se, a partir daqueles dados e informações que são trazidas, né, pela autoridade condutora, se há elementos para a lavratura de, por exemplo, um auto de prisão em flagrante. Se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, por exemplo, aqueles crimes que têm pena máxima até 2 anos ou as contravenções penais, é possível lavrar um termo circunstanciado. Ou ainda ocorrências envolvendo menores, quando é feito um auto de apreensão em flagrante de ato infracional ou um boletim de ocorrência circunstanciado. Então, nessas situações, havendo qualquer ocorrência externa, por exemplo, uma confusão, um acidente de trânsito com vítima, uma lesão corporal ou uma ofensa verbal, todas as situações em si, um crime de roubo, é levada à Delegacia Plantonista Central de Flagrantes para que seja feita uma análise sobre as condições de lavratura do procedimento. No ano de 2022, a gente percebeu, fazendo uma análise dos dados que foram produzidos, um aumento aí de quase 2.000 boletins de ocorrência, comparando, então, com o mesmo período de 2021. Só que quando a gente fez uma análise em relação ao quantitativo de procedimentos, a gente percebeu que tanto em relação aos autos de prisão em flagrante, quanto termos circunstanciados, ou autos de apreensão de menor em conflito com a lei em situação de flagrante ou boletim de ocorrência circunstanciado, nesses quatro principais procedimentos, houve, curiosamente, uma redução em números absolutos desse quantitativo nas 4 situações. E aí se fez logo uma análise do que teria acontecido, se houve um aumento do número de ocorrências, porque teria havido, então, uma redução nos números absolutos desses procedimentos. O que tem acontecido é que nós temos orientado de forma muito frequente, né, os policiais, os delegados que participam dos plantões, sejam da equipe fixa ou das equipes extras, de que, havendo alguma circunstância de dúvida nos elementos que envolvem aquela ocorrência, que ao invés de ser lavrado o procedimento, devem ser produzidas todas as peças a ele relativas e, em seguida, isso devidamente encaminhado à delegacia que dará prosseguimento à investigação, para que lá possa ser instaurado um inquérito ou termo circunstanciado, correlato, ou ainda um procedimento envolvendo um menor em conflito com a lei e os fatos sejam completamente esclarecidos. Isso é uma medida de cautela, até porque lavrar, por exemplo, um auto de prisão em flagrante com uma situação de dúvida pode importar, por exemplo, na configuração do crime de abuso de autoridade. Então, em situações como essa, a gente tem orientado, né, os delegados que estão à frente, gerenciando os plantões, para que analisem de forma circunstanciada os fatos, com tranquilidade, e se não houver qualquer dúvida, o procedimento ele é lavrado. E o delegado faz a análise se é o caso de lavratura de um flagrante, ou um termo circunstanciado, ou as demais providências. Mas se por acaso houver uma situação de dúvida, o que a gente tem orientado? Que todas as providências sejam feitas, à ouvida das partes que estão ali, dos condutores, do suposto autor, da suposta vítima, a realização de perícias, a apreensão de objetos. Então, tudo isso é feito para que essas providências preliminares não sejam perdidas, mas ao final de toda essa providência, tudo isso é encaminhado por meio de ofício à delegacia de polícia que vai dar prosseguimento ao feito. Então, foi uma análise que nós fizemos, porque as ocorrências não deixam de chegar, chegam muitas. E aí, a depender de cada caso, é feita a análise e aí a gente faz o devido encaminhamento. Levantando também os boletins de ocorrência, a gente percebeu uma incidência muito grande dos crimes de roubo, furto, também algumas situações de estelionato, tráfico de drogas, porte de arma e a situação relacionada à embriaguez ao volante. Então, eu diria assim, que são os principais delitos que são recorrentes, que acontecem com bastante frequência e que ensejam a produção ou a lavratura de procedimentos policiais pela Central de Flagrantes. A criminalidade não para de crescer e a polícia tenta fazer o seu papel de melhor conceder segurança à sociedade. Eu digo que a Central de Flagrantes é uma unidade muito importante, é a porta de entrada, né, da Polícia Civil, e lá a gente faz o trabalho de arrumação da ocorrência,
organização de todo aquele fato e formalização por meio dos procedimentos. Só que o prosseguimento da investigação é feito por uma outra unidade policial, seja ela delegacia metropolitana, seja ela unidade especializada. Então, o balanço em relação à ação, ele é muito mais, digamos assim, eficiente ser levantado do que diz respeito a essas unidades de destino. Porque o nosso papel é atender a ocorrência, né? A gente sabe, né, das situações que temos de demandas e buscamos dar o melhor atendimento possível para as respectivas, né, para a sociedade e encaminhar com o máximo de qualidade possível para as respectivas unidades policiais de destino.